Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre a situação da Ucrânia. Hoje, dia 2 de junho de 2023, são 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo, e vamos falar sobre todas as novidades, mas antes disso nós vamos falar sobre a nossa campanha para doação de dinheiro do Brasil para a Ucrânia. Vamos mostrar que apesar do governo brasileiro estar falando esse monte de besteira, nós brasileiros apoiamos a Ucrânia. Nosso objetivo é comprar um carro para as tropas ucranianas. Vamos explicar direitinho daqui a pouquinho isso daí, né? Ontem a Ucrânia foi alvo de ataque aqui em Kiev, mais um ataque com mísseis e drones. Mais uma vez, todos eles foram derrubados pela defesa antiaérea, mas houve alguns danos, né? E também os ucranianos responderam atacando Kursk. Um monte de ataque em Kursk, mais uma cidade russa aqui próxima da fronteira ucraniana, né? Belgorod, vocês sabem, já está tendo um monte de ação aqui, já tem os rebeldes russos aqui nessa região toda aqui de Shebekino, e agora em Kursk também. É o que eu falei para vocês, a tendência é eles fazerem mais para cá, ainda vão fazer em Briansk ainda, porque isso, a ideia justamente é forçar as tropas russas a defenderem o seu território aqui para cima, né? Além disso, houve um grande número de ataques aqui em Berdiansk, Elishevsk e também em Nova Kakhovka. Agora, o curioso de Nova Kakhovka é que o ataque foi dos russos contra russos. Eles lançaram aquelas bombas FAB-500, né, que são bombas com aletas, teoricamente, para planar e atingir uma coisa mais distante. Mais uma vez não funcionou, a bomba caiu e atingiu as próprias tropas russas ali na região ocupada de Nova Kakhovka, né? Uma coisa interessante está acontecendo aqui nessa região, na cidade de Shelayevo, aqui próximo de Urazovo. Essa cidade aqui parece que também está sob ataque da Legião Liberdade da Rússia, mas olha só que coisa curiosa, né? Porque essa cidade aqui é em Belgorod, então faz parte desse ataque, mas repara onde ela fica. É justamente na região aqui próxima à região ocupada pelos russos, aqui, e justamente na retaguarda disso daqui. Ou seja, o que a gente pode estar vendo nisso daqui é a iminência dos ucranianos usarem essas entradas no território russo aqui, justamente para surpreender os russos, exatamente no ponto de apoio deles aqui logístico, tanto para esse fronte aqui próximo a Kupiansk, quanto para toda a região de Luhansk, né? Vocês sabem, os ucranianos já tentam há algum tempo chegar até Troitsk, por quê? Porque os russos ainda usam essa estrada de ferro que passa por aqui para abastecer a região de Luhansk. Seria muito útil para os ucranianos tomarem Troitsk, por quê? Porque daí dificultaria a logística russa nessa região, e Troitsk é uma cidade ucraniana. Só que aí, aparentemente, ao invés de tentar atacar por aqui, que deve ter muita defesa, os ucranianos vieram por aqui. E olha só, aqui eles conseguem atacar ou impedir o uso não apenas desse ramal ferroviário, como desse outro aqui também, embora esse outro aqui não seja mais tão usado, porque justamente está muito próximo da linha de frente, né? E continuam os rumores em canais de Telegram russos sobre o início da ofensiva ucraniana aqui em Zaporizhia, né? Particularmente aqui na região de Volodymyrivka, ou então aqui em Polory, né? De qualquer forma, é aquilo que eu falo para vocês, provavelmente é mais medo deles do que indício de alguma coisa, né? Que a contraofensiva virá, certamente virá. Aonde ela vai vir, vai ser onde for menos esperado por eles, né? Ontem circulou uma imagem de uma suposta arma desviada da Ucrânia para o cartel de drogas no México, né? A gente vai explicar porque, lógico, que isso não tem lógica nenhuma, não foi isso que aconteceu, né? Vamos falar também sobre a reunião do Zelensky com os líderes lá dos Balcãs, que terminou muito bem. Vão chegar vários novos Patriots para a Ucrânia, né? É aquele negócio, os 3 primeiros que chegaram eram justamente para ver se os ucranianos conseguiam lidar com o sistema de defesa antiaérea avançado, já mostraram que conseguem, então estão vindo um monte de Patriots aqui. Tá para virar um inferno para os russos isso daqui, o espaço aéreo ucraniano, né? Vamos falar também sobre as preocupações do Mauro Vieira, que é o ministro das Relações Exteriores do Lula,
que está na África do Sul, combinando o encontro dos BRICS lá, que vai chegar o Putin, e o cara já deixou claro que não vamos prender o Putin não, que já está tudo preparado para o Putin e o Lula apertarem a mão e coisa e tal, para você ver aonde que a gente está se metendo, né? O Brasil ficando cada vez mais próximo da Rússia, e é por isso que é muito importante a nossa arrecadação. Vamos falar disso logo em seguida. Vamos falar sobre esses assuntos e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Yuri Kirihata, Melhor Que Eu Te Amo é Ouvir Deixa Que Eu Pago, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, antes da gente entrar no assunto, vamos falar da nossa vaquinha. O endereço está aqui e o link está na descrição do vídeo, tá? Esse aqui é o nosso site de apoio, telecom.app. É um site de apoio em Bitcoin. Por que em Bitcoin? Porque mesmo aqui eu tenho certeza a gente vai sofrer ataque de russetes. Então é muito importante que o que a gente faça fique resguardado desses ataques. Em Bitcoin eles não têm como fazer muita coisa. O dinheiro aqui já vai para uma carteira que está sob o meu controle, né? Eu já divulguei entre os apoiadores do canal e aí já tem algumas doações feitas aqui, mas ainda estamos longe do nosso alvo, só 12% do nosso objetivo, né? A gente quer arrecadar 18 milhões de sats. Para quem não sabe, sats é uma subdivisão de Bitcoin. 100 milhões de sats é um Bitcoin, né? Então 18 milhões de sats, que é o que a gente quer arrecadar, deve dar alguma coisa em torno de 5 mil dólares, que é o que a gente precisa para comprar uma picape, uma caminhonete usada. Na Alemanha, o Alex Silva vai comprar essa picape na Alemanha, vai levar para a Ucrânia, e daí vai ser usada pelos soldados ucranianos, preferencialmente os brasileiros, mas é lógico, nessa hora não dá para a gente ser exigente, quem precisar usar, vai usar. O importante é a nossa contribuição nessa causa aí, né? 5 mil dólares dá para comprar uma caminhonete usada, eles não precisam de luxo, não precisa de nada excepcional, carro na Alemanha é barato, eles conseguem fazer isso daí numa boa, né? Então a nossa tarefa aqui é doar para chegar aos 18 milhões de sats. Se você já entende de Bitcoin, já tem uma carteira de satoshis para fazer pagamento via Lightning, é muito fácil de fazer o pagamento. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Olha só, você clica em Donate, escolhe o valor que você quer em dólares, ou então coloca um valor qualquer em sats aqui. Eu vou doar 10 dólares, mas fique à vontade de doar quanto você puder doar. Não quero que ninguém se sacrifique por isso, mas faça o que você se sentir confortável de fazer, né? Então eu boto o valor aqui, posso colocar uma mensagem legal aqui, coloquei a mensagem bacana aqui, e daí ele vai gerar o QR Code de Lightning Network para mim. Aqui na carteira minha de Lightning, eu aperto em Send, aponto ali para o QR Code, e então mando o valor para lá. A Lightning Network ela é instantânea, funciona igual um Pix, e rapidamente eles já receberam o valor ali, já tem mais um pouquinho do valor aqui da nossa campanha registrado aqui na coisa, né? Mas se você não entende de Bitcoin, se você não tem carteira de Lightning para fazer pagamento em Bitcoin, eu vou explicar tudo como você faz num outro vídeo que eu vou colocar o link na descrição desse vídeo aqui. Eu vou explicar em detalhes como é que é o passo a passo para você criar uma carteira sua de Lightning Network e comprar bitcoins com reais ou dólares ou euros ou qualquer outra moeda, e daí você poder fazer essa doação aqui, tá? Então o importante é fazer a doação para a gente ter esse valor. Eu espero arrecadar isso daqui este mês de junho. No final do mês eu espero já estar mandando dinheiro para a gente já ter esse carro logo, muito em breve, lá na Ucrânia. Sobre a situação na Ucrânia propriamente dita, ontem tivemos mais um grande ataque de mísseis e drones contra a capital da Ucrânia, contra Kiev, inclusive algumas explosões que chamaram muita atenção, tá vendo aqui? O céu todo ficou branco e coisa e tal. E aqui tem os vídeos disso, que é do momento que teve as explosões lá, realmente chamou muita atenção, mas isso daí foi o sucesso das interceptações do sistema de defesa aéreo, né? Então, ontem aqui, segundo as Forças Armadas ucranianas, foram derrubados 21 drones Shahid e 15 mísseis Ha-101-555, e houve algum dano a casas privadas devido a
destroços dos mísseis e dos drones que caíram, mas nenhum deles atingiu o alvo, né? Isso foi liberado hoje, dia 2 de junho, às 7 horas da manhã. Bom, em troca, os ucranianos fizeram ontem também um bocado de barulho lá em Kursk, né? Kursk é essa cidade aqui, próxima da fronteira com a Ucrânia, um pouco mais ao norte de Belgorod. E tem vários vídeos aqui mostrando o barulho, né? Foi bem intenso mesmo. Uma coluna de fumaça aqui, dá para ver. Aqui, o barulho lá da explosão, a coluna de fumaça, realmente muito, muito grande. Aqui algumas explosões no céu, ou seja, sinal de que também a defesa antiaérea deles também trabalhou, conseguiu interceptar pelo menos alguma coisa. E bom, aqui no mapa onde fica Kursk, né? Kursk, outra coisa também é isso daqui, né? Olha só, haviam alguns... Isso aqui foi filmado por um cara, um motorista russo lá, mostrando tropas ucranianas atravessando aqui. Tem mais de um aqui, tem pelo menos dois, dá para ver, atravessando a estrada aqui, né? Seriam... Isso aqui foi um residente local lá de Kursk, que disse que encontrou esses homens correndo na mata ali, né? Será que a Legião Liberdade da Rússia tá por lá também, né? Pois é, pode ser que esse seja a história. Alguns estão comentando aqui que não deve ser serviço secreto isso, porque no final das contas o serviço secreto saberia que dá para ver o farol do carro, ele não iria atravessar a estrada se está vindo um carro, né? Seria muito fácil, ele saberia que seria visto pelo pessoal, né? Não sei. Enfim, a questão toda é aquilo, né? A ideia dessas ações aqui, tanto em Belgorod quanto em Kursk, é justamente... Na verdade, são dois objetivos. O primeiro é alfinetar os russos, né? Porque, no final das contas, as, entre aspas, repúblicas separatistas aqui de Donetsk, tanto a República Separatista de Donetsk quanto de Luhansk, todas as duas começaram exatamente assim, né? Com os russos dizendo, não temos nada a ver com isso, foram ucranianos dentro da Ucrânia que estão lutando e coisa e tal, não temos nada a ver com isso. Mas, na verdade, tem, né? A gente sabe que foram os russos que fizeram esse troço aqui, que planejaram tudo. Então não deixa de ser uma alfinetada fazer a mesma coisa aqui. Mas, além disso, existe um objetivo militar claro aqui, que é justamente forçar os russos a colocarem tropas defendendo essa região aqui, e, com isso, liberando um pouco das tropas aqui embaixo, né? Dá para ver que, curiosamente, toda essa área aqui, ó, de Zaporizhia e Kherson, não teve bombardeio russo nessa área toda, né? Que curioso isso. Aqui tem uma outra imagem da defesa antiaérea tentando atingir os drones lá na região de Kursk, né? Mas é isso daí, teve vários drones lá. Agora, uma coisa importante que eu cheguei a mencionar no vídeo de ontem, mas eu acho que vale a pena a gente falar em um pouco mais de detalhe. Em Shebekino, tá, continuam as tropas ali da Legião Liberdade da Rússia brigando ali na região de Shebekino. Shebekino, vocês sabem, é nessa região aqui, né? E o curioso dessa história aqui é que essa fábrica que pegou fogo aqui, a Monocristal, a gente ficou sabendo uma coisa importante. Eles produzem, aqui ó, eles fazem safiras artificiais que são usadas em coisa de visão noturna, em aparelhos de visão noturna, binóculos de visão noturna. Então, ou seja, esse incêndio nessa fábrica aqui em Shebekino também tende a prejudicar os russos deste lado também. Eles não podem importar esse tipo de coisa do exterior e agora não podem produzir também, vão ter dificuldade com isso daí, né? A Legião Liberdade da Rússia deixou um comunicado aqui dizendo que continua lutando, estão no vilarejo de Novaya Tvolzhanka, né? Esse vilarejo aqui, como a gente falou, Shebekino é aqui, Novaya Tvolzhanka é esse vilarejo aqui, é onde está acontecendo a luta ali, né? Ele fala que houve alguns legionários que se feriram, mas a liberdade é obtida através do sangue e os feridos já foram levados para o hospital. Eles colocam aqui que, tal como aconteceu em Graivoron, os russos não se importam com a população civil e bombardeiam tudo na cidade, independente de ter população ou não.
Parece que teve casos de mortes aí, de civis mortos justamente com bombardeio russo, não com bombardeio ucraniano. E aqui também eles colocaram um pouco de alguns fragmentos de imagem aqui, algumas batalhas que estão acontecendo nessa região. E, segundo eles, a batalha continua, né? Seguem em frente nisso daí, né? E aqui está esclarecendo exatamente o caso desses civis que foram mortos, né? Teve aqui, eu não posso tocar o vídeo porque vai aparecer um monte de corpo aqui, mas foram 2 pessoas mortas e 2 feridos na região de Maslova Pristan. Aqui, ó, Maslova Pristan mais adiante. Também está tendo batalhas aqui em algum lugar aqui. E o que eles estão dizendo aqui é que os russos bombardearam a região e daí os fragmentos de projéteis, né, acabaram atingindo 2 carros que estavam passando, 2 mulheres morreram e outras pessoas foram vitimadas no segundo carro com estilhaços, né, da explosão, né? Ou seja, os próprios russos matando os civis da região. Agora, isso daqui tem pouca confirmação disso daqui, tá? É bom a gente prestar atenção, mas é uma coisa pouco confirmada. Segundo alguns reportes, uma nova ofensiva está acontecendo próximo de Shelaevo, né, que é lá em Belgorod também, o Bilorod People's Republic, né, República Popular de Bilorod, pelo pessoal do Corpo Voluntário Russo. Lembra que são 2 grupos, né? Então lá em Shebekino quem está atuando é a Legião Liberdade da Rússia, e o Corpo Voluntário Russo estaria aqui em Shelaevo, nessa região. E aí que tá, né? Porque aqui você começa a já ter uma confusão entre a linha de frente e essas incursões aqui na região, porque Shelaevo já é aqui, ó, é bem da área que abastece aqui as tropas russas. Aqui, Shelaevo tá aqui, ó, e repara que é justamente onde passam as linhas de trem por aqui. Vamos ver isso daí. Por hora, a gente só tem essa informação solta. Eu acho que ainda é muito pouco para julgar alguma coisa aqui, mas é possível que tenha realmente um desdobramento interessante por aqui. Outra informação que a gente tem é que os militares lá em Belgorod estão se unindo ao movimento de libertação. Então já tem pelo menos um cara aqui dando um depoimento dizendo que ele era militar lá em Belgorod e decidiu se unir a Legião Liberdade da Rússia ou o pessoal do Corpo Voluntário Russo, né? Então, olha só, interessante, isso aqui realmente a coisa for maior, né? Se expandir, isso pode ser uma mudança significativa ali, né? E outra coisa curiosa, justamente que o pessoal está trazendo aqui, é que esse épico de Belgorod, né? Ou seja, o que está sendo feito ali, é um trolling muito bem feito, né? Porque, no final das contas, eles estão dizendo que é exatamente o que aconteceu em 2014, lá com os russos invadindo o Donbás, e parece que os ucranianos estão seguindo passo a passo o que os russos falaram ali, né? Não é coincidência, por exemplo, que os ucranianos deixem claro que não tem tropas ucranianas lá. Na região de Belgorod está sendo tomada apenas por voluntários russos, né? Que compraram um tanque num armazém qualquer e coisa e tal, né? Evidentemente. Na verdade, eles dizem que tomaram os tanques dos russos, né? Mas enfim. E o Zelensky e o Zaluzhny estão, olha só, abismados. Não sabem o que está acontecendo, não tem nada a ver com o que está acontecendo. Ou seja, imitando exatamente o que o Putin fez lá em 2014, quando aconteceram os eventos ali em Donbás, né? Provavelmente os voluntários vão morder algum par de cidades ali na região e depois vão pegar toda a região, uma vez que não tem defesa nenhuma ali, né? Exatamente como aconteceu uma repetição de 2014. Não deixa de ser realmente curioso isso. Bom, em Moscou houve um grande incêndio numa garagem de ônibus. Segundo estão dizendo aqui, foi vandalismo, né? Alguém foi lá e botou fogo nos ônibus. Outra coisa que aconteceu foi em Smolensk. Em Smolensk houve ataque de drones contra uma refinaria de óleo e gás. Não se sabe qual dano foi causado. O que tem de imagem liberada pelos russos é só isso daqui, só um buraco no chão aqui e um pedaço de um drone. Existe um pouco mais de informação aqui, ó, dizendo que a primeira explosão aconteceu na região da distribuidora de gás, na estação de distribuição de gás ali em Smolensk, 3 horas da manhã, e explodiu o prédio de administração. O prédio número 3 foi parcialmente destruído, mas não houve mortes nem incêndio, né?
e o gás continua está sendo inspecionado por danos. Ou seja, pode ter havido dano na linha de gás ali, né? E a segunda explosão aconteceu na refinaria Transneft, 2 horas da manhã, e o fogo foi extinto com água. Um volume de aproximadamente 100 metros cúbicos de água foi usado, né? É isso? Um tanque... Ah, não. O tanque de extinção de incêndio com 100 metros cúbicos de água foi danificado, então não teve incêndio. Foi o tanque de proteção a incêndio que foi danificado. Então, em princípio, não houve mortes e nem fogo, mas vamos ver, né, o que está acontecendo ali, sinal que pode vir um outro ataque mais adiante, né? Agora, o que chamou atenção nessa manhã foi uma grande explosão em Berdiansk. Berdiansk, vocês sabem, é essa cidade ucraniana aqui ocupada pelos russos. É uma cidade que os russos têm usado muito para logística, porque ela fica além da distância do HIMARS aqui da linha de frente. Então Berdiansk tem sido usado com muita força isso daqui. Então isso foi a grande explosão que o pessoal viu aqui. Ёханый бабай. Não se sabe o que foi, se foi drone, se foi Storm Shadow, exatamente o que foi que aconteceu aqui, mas dá para ver a explosão realmente muito grande na região do porto ali de Berdiansk, né? Tem uma outra visão aqui também que dá para ver a coluna de fumaça grande aqui. A explosão teria sido bem aqui na região do porto mesmo de Berdiansk, nessa região aqui, né? Além disso, parece que teve também uma outra explosão em Henichesk, também ocupada pelos russos. Henichesk é a mesma coisa, também uma outra cidade muito usada pelos russos, justamente porque ela está distante da linha de frente, não pode ser atingida por HIMARS, mas agora pode ser atingida pelo Storm Shadow, né? Provavelmente foi isso que aconteceu aqui em Henichesk, essa cidade aqui. É uma cidade relativamente grande, tá? Tem um monte de coisa aqui também, e está sendo usada justamente como hub logístico pelos russos, né? A única imagem que a gente tem dessa explosão é uma imagem que não mostra muita coisa, só uma coluna de fumaça aqui, mas houve a explosão nessa região ali, né? É uma distância que fica mais de 100 quilômetros da primeira posição ucraniana, e Berdiansk fica 100 quilômetros, e Henichesk ainda mais longe, 120 quilômetros, mas como a gente sabe, o Storm Shadow chega a 150 quilômetros, então pode ter sido isso, pode ter sido também drones, né? Os drones também fazem esse alcance maior, né? Bom, em Mariupol também teve alguma coisa lá, porque estava muito traço de defesa antiaérea, então provavelmente drone aqui nesse caso. Não se ouviu grande explosão ali em Mariupol, então é possível que tenha sido só um drone e que não atingiu o objetivo, né? Mas que teve coisa lá, certamente teve, né? Dá para ver a defesa antiaérea tentando atingir alguma coisa ali. Agora, mais curioso foi o que aconteceu em Nova Kakhovka, né? Nova Kakhovka, vocês sabem, é aqui em Kherson. Teve aqui bombardeio em Kherson pelos russos também, mas um bombardeio só. E aqui em Nova Kakhovka, o que aconteceu, né? Nova Kakhovka, vocês sabem, é um dos principais postos russos aqui na região. Os russos sabem que a melhor alternativa que os ucranianos têm, se eles pretendem criar uma cabeça de ponte aqui na margem esquerda do rio de Dnipro, o melhor caminho que eles têm é justamente através dessa barragem. Então, existe um contingente muito grande de russos aqui em Nova Kakhovka, né? E o que aconteceu foi justamente que a repórter aqui está falando que houve um FAB que acidentalmente foi derrubado em Nova Kakhovka, né? A gente já viu isso acontecer lá em Belgorod, já vimos acontecer em várias outras regiões. Os russos estão usando agora esses FABs, que são bombas burras, mas usando aletas, né, para planar e atingir uma distância maior. Só que esse equipamento dos russos falha com muita frequência e aparentemente atingiu a própria cidade de Nova Kakhovka, acabou destruindo uma grande quantidade de coisas aqui. Realmente uma notícia muito interessante, ou seja, dá para ver que basta deixar os russos, que eles se matam sozinhos,
não precisa nem de tanto esforço assim no final das contas, né? A destruição foi grande ali onde caiu a bomba. Essas bombas são muito pesadas, elas têm uma carga explosiva muito grande, né? O Dmitry traz pra gente aqui uma mensagem postada pelo Dmitry Utkin, que é o cara que organizou, que era o cabeça do grupo Wagner do ponto de vista militar, né? A gente sabe que o Prigozhin é o financiador do grupo Wagner, mas até bem pouco tempo atrás ele nem aparecia, ele nem era ligado ao grupo Wagner. Aliás, ele chegou a processar pessoas que acusaram ele ano passado de ser o cabeça do grupo Wagner, né? Olha que coisa, agora todo mundo sabe que ele é mesmo. Já fez imagem, já fez vídeo liderando as tropas e coisa e tal, agora todo mundo sabe. Mas o Prigozhin, ele era só o financiador do grupo Wagner. Quem comandava a coisa toda é esse Dmitry Utkin, que é um ex-coronel do exército russo, ele que organizou o grupo Wagner todo, né? E como a gente falou ontem, está tendo uma briga aí entre o grupo Wagner e os chechenos, com acusações de ambas as partes de serem desleais e coisa e tal. E aí esse Dmitry Utkin, ele respondeu aqui no Telegram do Grey Zone, que é ligado ao grupo Wagner, né? Falando aqui, ó, eu vou apelar ao chefe do parlamento checheno, o Magomed Daudov, que nós já estamos na Terceira Guerra Mundial. Em conexão com os eventos correntes, eu concordo completamente. Certamente os cidadãos precisam ser colocados contra a parede, pela vergonha que eles trazem. O grupo Wagner nunca aconteceu e não vai acontecer de estar em pânico. Qualquer problema que aconteça, nós iremos resolver com os meios disponíveis para nós, o que não vai contradizer as leis da Federação Russa e a Constituição. De onde vem essa presunção toda? Quem te deu o direito de falar com o Prigozhin como you, né, como você, ou gênia, né? Ou seja, eles estão criticando porque o cara falou que queria conversar com o Prigozhin e coisa e tal. Nós, pessoalmente, não recebemos aviões, helicópteros ou MLRS de vocês. E sim, o grupo Wagner está no primeiro lugar, no topo das companhias militares privadas reconhecidas no mundo. E nós sempre estamos prontos para conversar homem a homem. Além do que, nós já nos conhecemos desde a Primeira e a Segunda Guerra na Chechênia. Ou seja, o cara alfinetando os caras da Chechênia lá, justamente pelas guerras que eles perderam, né? E lembrando que esse Utkin, ele é tão nazista, mas tão nazista que ele tem símbolos nazistas tatuados no corpo, né? Para você ver o nível de loucura desse pessoal. Bom, e continua essa briga, tomara que essa briga continue com muita força, quanto mais os russos brigarem entre eles, melhor. Agora, o que está acontecendo aqui, mais uma vez o Rogov colocou aqui uma mensagem no Telegram dizendo que, olha só, na direção de Zaporizhia, a formação de grupos de strike, de grupos de ataque das Forças Armadas Ucranianas já foi completado. Os detalhes em número, composição e direções de onde virão esses ataques serão reportados em seguida. Ou seja, o pessoal está realmente muito preocupado com a contraofensiva e tem razão de estar, deveriam estar mesmo muito preocupado com a contraofensiva. Bom, o Instituto para Estudo da Guerra fala sobre os ataques aqui dos russos contra a Ucrânia, mas a gente já falou sobre isso, e fala aqui sobre as operações do Corpo Voluntário Russo e da Legião Liberdade da Rússia, lá em Belgorod. Eu acho que eles não chegam a falar aqui sobre Kursk, porque Kursk aconteceu só de ontem para hoje, né? Esse reporte deles acaba saindo com algum atraso. E também fala sobre a briga dos comandantes chechenos com o pessoal do grupo Wagner. O Prigozhin respondeu aos ataques dizendo que vai continuar falando sua opinião até que os oficiais do exército russo sejam punidos pelos erros no planejamento da invasão da Ucrânia, né? Pois é, a coisa está esquentando lá. O Prigozhin está realmente querendo bater nesse pessoal. Bom, eu nem vi o meme que aconteceu, mas parece que o cara já tirou aqui o meme, ó, a página já não existe mais. Mas basicamente ontem havia uma imagem de um guerrilheiro de um cartel mexicano, e aí a informação de que a arma que ele está usando foi dada para a Ucrânia e coisa e tal. E logo em seguida já teve o desmentido do Twitter, das notas da comunidade, dizendo que não, que o que estava sendo dito é que a arma é similar a armas que foram entregues à Ucrânia. Ou seja, o cara fez um post dando a entender
que as armas da Ucrânia estariam sendo desviadas de volta para os cartéis de drogas mexicanos, mas não. Pode até ser o mesmo tipo de arma que estava aparecendo ali, mas não era a arma que veio da Ucrânia, né? E aqui o Trent Telenko está explicando ainda que nem era a arma que eles estavam falando que era, estavam dizendo que era um Javelin. Isso daqui é um Javelin. Isso daqui era a arma, é o AT-4, uma arma que é a arma que estava sendo usada pelos guerrilheiros lá do Cartel do México. E, no final das contas, também é uma arma militar, também é séria, mas é muito mais antiga que o Javelin. E, no final das contas, os cartéis mexicanos já se sabe que eles têm esse tipo de armas há mais de 5 anos, no final das contas, né? Ou seja, não tem nada a ver com a guerra na Ucrânia. Infelizmente, sim, os cartéis de drogas mexicanos costumam ter armamentos pesados, tal como aqui no Rio de Janeiro, mas não é o caso de vazamento de armas da Ucrânia, tá? O desespero dos propagandistas russos está chegando níveis aqui de paranoia absoluta, né? Aqui o Zivov está falando aqui que ele acha que a melhor maneira de ganhar essa guerra é matar todo mundo que apoia a Ucrânia no mundo inteiro, né? Então ele fala aqui que pode se matar qualquer pessoa que se posicionar publicamente a favor da Ucrânia. Basta arrumar uma meia dúzia de exterminadores, né, de liquidators aqui que ele está falando. O pessoal pensa em termos mafiosos mesmo, né? Olha que lindo o que o cara está falando, né? Felizmente a gente sabe que isso daqui é lorota, os caras são completamente incapazes de fazer esse tipo de coisa, né? Outra coisa que está acontecendo, parece que teve uma reunião do Putin com o exército russo, e o exército russo prometeu entregar Marinka. Ainda tem mais uma cidade para ser liberada na Ucrânia, a cidade de Marinka, e eles vão continuar tentando avançar e coisa e tal. Marinka, vocês sabem, é essa cidade aqui, próxima a Donetsk. Ela já está, uma parte dela já foi tomada pelos russos, mas os ucranianos resistem no resto aqui de Marinka. E a verdade é que Marinka já não existe mais, já não tem nada aqui, já foi totalmente destruída a cidade, e por isso a dificuldade de qualquer lado de avançar aqui na região. No entanto, parece que o exército russo pretende fazer de Marinka aí o próximo alvo. Vamos ver o que acontece, né? Bom, ontem teve aquela reunião dos Balcãs, né, com o Zelensky, foi até a Moldova e lá encontrou com presidentes de vários outros países. O Zelensky teve alguma conversa um pouco mais ríspida aqui com o presidente da Sérvia, o Vučić. Vocês sabem, os sérvios meio que apoiam os russos e coisa e tal, mas não teve nada sério, não. O presidente Luxemburgo meio que estava aqui tranquilizando o pessoal, deixando o pessoal, né, tranquilizando a coisa, não teve nenhuma altercação. Mas, fora isso, foi muito bacana. O Zelensky falou sobre a questão da Transnistria, e ele disse aqui que se a Moldova quiser que nós ajudemos, a gente pode ajudar a retomar a Transnistria, e que talvez ela queira envolver também outros países da OTAN, como, por exemplo, a Romênia. E eu não vou chamar um táxi para os soldados russos que estão lá. Eles sabem que se eles quiserem viver, eles têm que dar um jeito de sair dali, né? Ou seja, olha só, nós não faremos tropas russas prisioneiras na Transnistria, uma vez que isso é território da Moldova. Ou seja, responsabilidade da Moldova, né? E a gente sabe que tem mesmo esse plano da Ucrânia aproveitar que já está fazendo uma guerra mesmo contra a Rússia e limpar essa área aqui da Transnistria, favorecendo aqui a Moldova e acabando com essa infestação russa aqui, né? Além do que, como lembra o Oscar aqui, ele fala que, na verdade, isso seria quase que uma obrigação da Ucrânia, porque, na verdade, quando isso aqui foi criado, lembra, isso aqui foi a primeira experiência dos russos em criar essas regiões separatistas, que, na verdade, são soldados russos querendo dominar o território ali. E, na época, quando isso aqui foi criado, teve a ajuda da Ucrânia, porque isso aqui foi em 91, no início dos anos 90, né, justamente quando a Ucrânia ainda era aliada da Rússia e, portanto, deixou as tropas russas usarem o território da Ucrânia para criarem essa região aqui na Transnistria, né? Então seria até uma obrigação da Ucrânia fazer isso. Provavelmente eles estão falando depois dos russos serem expulsos da Ucrânia. Bom, esse encontro, porém, teve ótimas consequências, né? O primeiro-ministro polonês disse que, depois do encontro lá na Moldova, vários outros países concordaram em rapidamente suprir
sistemas de defesa aérea Patriot para a Ucrânia, né? Aqueles 3 primeiros, foi um americano e 2 holandeses, foram para a Ucrânia, mas aquilo que eu falo para você, os primeiros sempre é para ver se a Ucrânia consegue usar mesmo o sistema, se vai ter efetividade, se não vai cair na mão dos russos e coisa e tal, e já foi mais do que provado que os ucranianos usaram muito bem o Patriot, então agora, meu amigo, vai ter Patriot para tudo quanto é lado lá na Ucrânia, os russos vão ter um problema, né? Além disso, também ontem foi assinado um acordo entre a SpaceX e o Pentágono. Além do que, ontem foi assinado um acordo entre o Pentágono e a SpaceX para garantir a internet via satélite da Starlink para as tropas ucranianas. Isso é fundamental, né? Está sendo muito bem usado pelos ucranianos lá, né? E olha só, a Rússia está multando o WhatsApp porque não apagou conteúdo, né? A Rússia exigiu que apagasse conteúdo chamando a Operação Militar Especial de Guerra, esse tipo de coisa. O WhatsApp não fez, agora está para ser multado pela Rússia, né? Parece até o Alexandre de Moraes, não parece? Igualzinho, a mesma coisa, impressionante como é que esses ditadores todos se parecem no mundo, né? E a outra grande questão é justamente a conferência dos BRICS, né? Os BRICS vão fazer um encontro em agosto desse ano, no final de agosto, e na África do Sul, e havia uma coletiva de imprensa dos vários ministros do exterior, inclusive está aqui o Mauro Vieira, do Brasil, e a questão toda, os repórteres, o que mais perguntaram os repórteres vão prender o Putin e coisa e tal, e no final das contas o próprio Mauro Vieira veio em defesa dele, dizendo, você acha que a gente perde noite de sono pensando nisso? Não, o Lula já está passando KY no cu dele para dar para o Putin nessa reunião, não estão preocupados com isso não. É lógico que a África do Sul, que é ainda mais russete do que o Lula, vai deixar o Putin ir lá e vai ter um encontro, o Lula vai apertar a mão do Putin, pode ter certeza que é isso daí. Infelizmente, nós estamos sendo jogados para esse lado, para o lado errado dessa guerra, né? Um absurdo completo isso. Bom, teve também uma entrevista muito interessante do Zelensky na Folha de São Paulo, em que ele mais uma vez deixou claro que não foi por culpa dele que não teve encontro no G7, e a gente sabe que foi isso mesmo, que o Lula ficou arrumando desculpa, dizendo que não teve tempo, não, mas o Zelensky atrasou e depois a gente marcou outro horário, coisa e tal. Tá mais do que na cara que isso foi desculpa do Lula, por quê? Porque todo mundo viu a imagem, o Lula sentado num canto, o Zelensky do outro lado, e olha só, o Zelensky matou a charada aqui, ó, o Lula quer ser original, e devemos dar oportunidade a ele. Putz, olha só o que o Zelensky fala aqui, ó. Agora é preciso responder algumas perguntas muito simples. O presidente acha que assassinos devem ser condenados e presos? Zelensky, você não conhece o Lula, cara. Você não conhece. Porque sim, o Lula acha que não deve, o Lula acha que crime não tem problema. O Lula é o idiota que falou que quem rouba celular só quer tomar uma cervejinha, é uma vítima da sociedade que só quer tomar uma cervejinha. O Lula é a favor de criminoso, sim. Ele é pior do que você está pensando. É isso que é terrível. O pessoal lá fora ainda continua com essa ideia que o Lula é um cara do bem, mas que está mal intencionado. Não, o Lula é um cara do mal. O Lula é um criminoso, um corrupto, um ladrão, um idiota. Esse cara não tem lugar no Brasil. Enfim, enfim, o Zelensky ainda está com essa impressão de que o Lula está mal orientado, está querendo ser original e coisa e tal. Ficou claro que é o Lula que quer mesmo ficar do lado da Rússia, quer nos colocar do lado da Rússia. Vai ficar mais claro ainda quando o Lula cumprimentar o Putin lá na África do Sul. E é por isso que é importante a gente fazer a doação, a gente mostrar muita força nisso daí, que os brasileiros doem dinheiro para a gente mostrar que a gente está do lado do povo ucraniano. Eu conto com vocês. Se ultrapassar a meta de $5.000, a gente vai discutir o que vai fazer, ou a gente faz doação direta para o governo ucraniano, ou a gente vê alguma outra coisa que possa ser útil para comprar também, capacete, coisa e tal. Eu já andei mandando algum dinheiro para lá, ajudando em algumas coisas. Então, não se preocupe, se ultrapassar o valor de $5.000, a gente vai dar um jeito de dar uma boa destinação disso daí. O importante é mostrar a nossa disposição. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.